Meus alunos, voltando agora com a nossa revisão, falamos aí sobre tipo de células, por exemplo, né? Nós estamos abordando a questão celular, né? E dentro dessa aula nós explicamos melhor, mais a fundo aí, quais são as diferenças entre os dois tipos celulares, tá? Lembrando que nós temos dois tipos celulares. Não vá confundir tipos celulares com formas celulares. Formas celulares a gente tem um monte, tá bom? Agora, tipos nós temos procarionte e eucarionte, tá bom? Se liga nisso aí, vamos lá para a nossa revisão. Joga no quadro uma visão geral da célula 2. Bom, tamanhos e formas de bactérias, ó. Tamanhos e formas de células, nós vimos aí, por exemplo, que as células animais geralmente são bem maiores que as células procariontes, né? As células eucariontes, geralmente, elas são maiores que as células procariontes. E a comparação que nós fizemos durante a aula foi uma célula animal com uma célula bacteriana, tá? Então, o que acontece? Nós vimos durante a aula... deixa eu voltar aqui. Nós vimos durante a aula que estruturas como as mitocôndrias, os cloroplastos, por exemplo, eles passaram a fazer parte do interior de uma célula através da teoria que a gente chama de simbiose. Ela é uma teoria que afirma que uma célula procarionte, por algum tipo de necessidade, ela precisou invaginar algumas estruturas que ela não tinha, pois essas estruturas, como mitocôndrias e cloroplastos, elas eram estruturas que realizavam, por exemplo, algum tipo de função, produção de energia, mitocôndrias e cloroplastos. Por necessidade, essas estruturas foram invaginadas por células procariontes e elas passaram a fazer parte definitivamente dessas células, realizando sempre essas funções, o que já começou a diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte, daí para frente. Mas foi com a presença do envoltório nuclear, né, que é também conhecido como membrana carioteca, que foi definida de fato a diferença entre uma célula e outra. O que define ou diferencia uma célula eucarionte de uma célula procarionte? A presença de envoltório nuclear, tá? Não é a presença de mitocôndria ou a presença de cloroplasto, é a presença de envoltório nuclear, que é a mesma coisa que a membrana carioteca, aquilo que eu falei. Então, se essa célula tem núcleo, ela é eucarionte. Se ela não tem núcleo, ela é procarionte. E a relação entre a forma e a função. Geralmente, a forma da bactéria... Poxa, a bactéria está na minha cabeça aqui. Geralmente, a forma da célula, o formato, né, a morfologia da célula, vai me indicar que tipo de função ela realiza. Se for uma célula estrelada lá, então, muito provavelmente ela vai ser do sistema nervoso. Se ela for uma célula discoide, ela tem aí... Se ela for uma célula cúbica, ela pode ser do tecido epitelial, tecido conjuntivo. Se ela for uma célula fusiforme, ela pode ser do músculo. Se ela for uma célula discoide, ela pode ser uma célula sanguínea, entendeu? Então, existe uma relação entre a forma e a função. Lembrando que as células, mesmo tendo formas diferentes, mas elas são eucariontes, no que diz respeito às células animais. Não quer dizer que, aquilo que eu falei no início, o formato da célula, né, não quer dizer tipo de célula. Tipo nós temos eucarionte, procarionte, e formato nós temos vários formatos. E dependendo desse formato, a gente pode ter aí a função dessa célula expressada aí, né, só pela questão do formato dela. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Agora a gente vai para a nossa atividade, ver o que tu conseguiu assimilar aí. Vamos responder juntos. Tenho certeza que vai dar certo. Vamos lá. É isso aí, meus alunos. Primeira questão, sem mais delongas aqui, a gente vai agora viajar na nossa atividade de sala. É interessante por quê? Porque esse assunto é um assunto muito tranquilo. Mas é uma questão assim, quando eu digo um assunto tranquilo, eu estou querendo dizer que ele é um assunto simples de entender. Mas é claro que para você entender,
você tem que prestar atenção. Porque se você perder essa parte básica, você não entender a parte básica da célula, eu sempre falo isso, você vai ter dificuldades a entender a parte mais complexa. Quando a gente começar, por exemplo, a falar aí de ciclo de Krebs. Nossa, ciclo de Krebs tu vai cair para trás, né? Se tu não entender direitinho o que é a importância de uma mitocôndria, quando a gente for falar de fotossíntese, o cloroplastos, enfim. Por isso que é interessante tu entender a base todinha, para quando tu chegar mais na frente, tu desenrolar numa boa, beleza? Então vamos lá. Questão 1. A evolução dos seres vivos se deu de forma gradativa com o passar dos milênios. Segundo teoria, um dos fatores que permitiu o surgimento dos eucariontes foi o surgimento da água, a chegada de organismos vindos em meteoros que caíram na Terra. Ó, essa B aqui, ela é uma teoria, tá? O nome dessa teoria aqui chama panspermia. Panspermia cósmica. Lembrei até do Naruto, ó. Negócio de cósmico, negócio doido lá. Panspermia cósmica. Isso aqui é uma teoria, né? Existe uma teoria de que os organismos vivos da Terra vieram em meteoros, como se a Terra tivesse sido infectada, tá? E ela está aqui como uma alternativa aqui que está errada, né? Isso aqui não tem a ver com o surgimento dos eucariontes. O surgimento da água tem a ver com os eucariontes? Não, porque quem surgiu primeiro foram os procariontes. Surgiram na água e foram os procariontes. Os eucariontes surgiram depois, né? C. O aparecimento de bactérias capazes de produzir ácidos nucleicos, né? As bactérias, pessoal, elas não produzem ácidos nucleicos, tá bom? O clima quente e seco, né, que predominava na Terra, foi isso que facilitou, né, que permitiu o surgimento dos eucariontes? Não, né? Isso aí não tem nada a ver. E invaginação de bactérias primitivas que passaram a fazer parte da célula com o passar do tempo. Sim, pessoal, lembra que nós falamos sobre isso? O surgimento das células eucariontes partiu o quê? Partiu da invaginação de bactérias primitivas que passaram a fazer parte da célula com o passar do tempo. É como se o cloroplasto, a mitocôndria, fosse uma bactéria primitiva lá, que foi invaginada por outra bactéria. E ela passou a fazer parte, passou a agir de forma junta, né, conjunta com elas. E daí para frente, então, nunca mais elas se separaram e passou, sim, a fazer parte uma da outra, né? Definitivamente falando. Então, se você respondeu a letra E de escola, você adivinhou. Você adivinhou não, né? Você acertou. Negócio de adivinhar, né? Adivinhar é quem chutou na sorte. 2. As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procarióticas ou eucarióticas, se levarmos em consideração a ausência ou presença de quê? O que a gente leva em consideração, o que está presente numa e ausente em outra, para a gente definir se ela é procarionte e eucarionte. Mas antes da gente discutir a questão em si, vamos dar uma discutida só sobre isso aqui, ó. A questão diz isso, né? Estão representadas em todos os seres, com exceção dos vírus, né? Por quê? Porque o vírus, pessoal, ele não é considerado de fato um ser vivo. Há muita controvérsia ainda com relação ao vírus ser um ser vivo ou não ser considerado um ser vivo, tá bom? É uma discussão que vai longe. Existem aí, ele tem material genético, portanto, ele consegue fazer descendentes semelhantes. Por isso ele é um ser vivo. Mas ele não tem metabolismo próprio, ele precisa estar dentro de uma célula para ele conseguir funcionar. Por isso ele não é um ser vivo. Então existe uma discussão entre esses dois pontos que é muito, como é que eu vou dizer? É muito ferrenha essa discussão. Mas,
para efeito de ensino médio, a gente trabalha aí com a questão de o vírus não ser um ser vivo, tá bom? Então, vou repetir essa parte aqui para a gente não perder o raciocínio. Elas podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas se levarmos em consideração a ausência ou presença de quê? Tá, vamos lá. Parede celular, carioteca, organelas celulares, membrana plasmática ou citoplasma. Ou seja, para uma célula se diferenciar procarionte e eucarionte, o que ela tem que ter? É a presença de parede celular que diferencia? É a presença de carioteca, organelas celulares, membrana, enfim, tá? Lembra que eu disse assim que a célula eucariótica ela tem núcleo e a célula procariótica ela não tem núcleo. Mas eu disse assim, cuidado que em algumas provas, em algumas avaliações, em algumas situações, pode não vir o termo núcleo, ele vai vir com outro termo, que quer dizer a mesma coisa. Nesse caso aqui, é o que está acontecendo. Uma célula, para ela ser eucarionte e se diferenciar da procarionte, ela tem uma estrutura que vai definir isso de uma vez. Se ela tiver, ela é eucarionte. E se ela não tiver, ela não é eucarionte, portanto, ela vai ser procariótica. E essa estrutura é o quê? O núcleo. E o núcleo ele é formado por carioteca, pessoal. Então, é o quê? É a presença ou ausência de carioteca é que vai definir a diferença entre uma célula e outra. Parede celular, célula vegetal. A célula vegetal, a parede celular, ela vai diferenciar a célula vegetal da animal, mas não a procarionte da eucarionte, entendeu? C, organelas celulares. Isso aqui não diferencia uma célula da outra, porque toda célula, independente de ser procarionte ou eucarionte, ela vai apresentar organelas celulares. Membrana plasmática, né? Tanto eucarionte quanto procarionte vai apresentar, porém com algumas funcionalidades um pouco diferenciadas, mas elas vão apresentar, não é algo que define uma da outra, tá? E de citoplasma. Citoplasma, tanto uma quanto a outra vai ter. Então, não é isso que diferencia ela. Por isso, se você marcou letra B de baú, né, você acertou. Vamos lá, então. Questão número 3. Organismos procariontes apresentam células mais simples, que não possuem um núcleo organizado. São exemplos de seres procariontes. Quem? Aí vem as questões. Bactérias e cianobactérias, protozoários e bactérias, fungos e bactérias, animais e plantas, bactérias e plantas. Quais são os exemplos de seres procariontes aqui? Lembra que eu falei lá no início que eu vou colocar até aqui, ó. Vou colocar aqui monera, protozoário, fungo, ou fungi, né? Vou botar fungi, plantae, né? Que é o plante, e o animal. Vou botar aqui. O único, pessoal, o único desses grupos aqui formado por células procariontes é o monera. Portanto, ele é procarionte. Né? Todos os outros são eucariontes. Tá? E os moneras são formados por bactérias e cianobactérias. Tá? Dentro do monera, a gente tem bactérias e cianobactérias. Portanto, a questão que aponta apenas seres procariontes é a letra A. Na B, protozoários e bactérias. Protozoário é eucarionte, bactéria protozoário é eucarionte, bactéria é procarionte. Na C, fungo é eucarionte e bactéria é procarionte, ou seja, está misturando, né? Tem que ter só procarionte. D, animais e plantas são ambos eucariontes. E, bactérias e plantas são procariontes e eucariontes, respectivamente.
Então, a questão que tem aí apenas seres procariontes é a alternativa A. Beleza? Vamos lá. Vamos para frente. A célula vegetal apresenta características exclusivas que a diferenciam das outras células eucariontes e as tornam essenciais para a manutenção da vida na Terra. Quais são essas características? Bom, a célula vegetal ela realiza uma função que é vital para a manutenção da vida, né? Ela produz energia, então ela serve como fonte de energia para todos os outros seres vivos, né? Logo, ela tem uma estrutura que permite ela fazer isso, que é a presença do cloroplasto, né? Que é uma daquelas células invaginadas, primitivas invaginadas que a gente viu durante a explicação. Então, as células vegetais, elas vão apresentar o quê? Cloroplastos. Elas vão apresentar cloroplastos que permitem o quê? Realização da fotossíntese, né? Elas apresentam parede celular, que lhes confere o quê? Maior rigidez, e vacúolo, que funciona como reserva de substâncias. Tá bom, pessoal? Então, essas características diferenciam uma célula vegetal de uma célula animal e as tornam ali tão importantes, principalmente a presença do cloroplasto, que é como eles realizam a fotossíntese, né? Então, essa foi a questão 4, vamos para a questão 5. Entre as organelas listadas a seguir, marque apenas aquela que é encontrada em uma célula procariótica, né? Bom, aí nós temos aqui várias organelas, tá? Inclusive, em um momento da explicação durante a aula, eu pontuei isso. Eu falei, eu acho que foi até naquele slide que eu comparei uma célula procarionte com a outra, tipo dizendo assim, essa aqui é a mais complexa, essa aqui, automaticamente você vai dizer, mesmo sem você saber muita coisa, mas você vai deduzir que essa daqui é mais complexa do que essa. Enfim, ali eu pontuei algo que responde essa questão aqui, tá? Então, repetindo, entre as organelas listadas a seguir, marque apenas aquela que é encontrada em uma célula procariótica, tá? Numa célula procariótica, pessoal, a gente vai ter cloroplastos, por exemplo, cloroplasto, célula vegetal, né? Numa célula procariótica, a gente vai ter a mitocôndria. Mitocôndria, ela vai ali para a célula animal, né? Também na vegetal também, né? No caso, a célula eucariótica. Retículo endoplasmático é um tipo de organela encontrado em células eucarióticas, o complexo de Golgi também. Logo, aquela que é encontrada, marque apenas aquela que é encontrada em uma célula procarionte, é a estrutura ribossômica, ou seja, os ribossomos dessa lista que está aqui, tá bom? Ele é encontrado apenas na célula na célula procariótica, dessas que estão aqui. Porém, na célula animal, tá? Na célula eucarionte, também existe ribossomos. Só para você entender, não estou dizendo aqui que ribossomos só existe na célula procariótica. Da lista que está sendo exposta aqui, o que só está na procariótica é os ribossomos. Porém, você também encontra ribossomos na célula eucarionte. Beleza? E qual que é a função dele? A função dos ribossomos, a gente vai ver isso mais para frente, mas é bom também eu já dar um spoiler aqui para vocês. Ribossomos são responsáveis pela produção proteica, eles que fazem a tradução da proteína. Quando o organismo precisa de proteína, o DNA manda uma receita, né, para o RNA, e esse RNA, né, que vão ter 3 tipos de RNA, o mensageiro, o transportador e o ribossômico, né? Esse RNA ribossômico é que vai providenciar, né, que é o ribossomo, é ele que vai providenciar aí a produção da proteína que está sendo, né, pedida ali pelo DNA. Tá bom? Então, letra A, pessoal, de o quê? De alma. Letra A de alma. Tá bom, pessoal? Então, olha aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Aula de número 20, né? Foi a nossa aula de número 20.
Espero que você esteja curtindo aí. A gente vai se aprofundando aí na parte celular. Eu tenho certeza que você vai se impressionar ainda com o que vem pela frente, como um ser tão pequenininho consegue ser tão complexo. Tá bom? Vamos lá, até a próxima.